Olá para todos, eu sou Crônio Marins e este é o 48º vídeo de Mentes Holísticas. Holismo moderado. O que é isso? Bem, é o nosso último vídeo sobre o holismo semântico. Desde o vídeo 41 nós temos tratado disso e temos ainda alguns conceitos para dar, para completar este conjunto conceitual e aí fazermos uma grande aplicação, no próximo vídeo. Pois bem, o holismo semântico, quando ele aparece com as teses de Quine e Davidson, entre outros filósofos, e ele diz que dentro do que eu vou chamar aqui de uma grande área, de atuação, uma grande área de ação, que pode ser a própria linguagem, pode ser um sistema de crenças, pode ser a ciência que tem o seu sistema particular de crenças. Então, dentro dessa grande área de atuação, de ação, eu preciso ter um domínio, um conhecimento completo para estabelecer uma comunicação eficiente. Essa é a grande tese do holismo semântico. Não dá para você juntar pedacinhos pensando que você vai ter uma comunicação suficientemente boa, porque, na verdade, a realidade neste sentido de coisas, ela é holística. Os elementos estão correlacionados com uma totalidade que, por sua vez, modifica os próprios elementos. Essa é a ideia holística. Pois bem, com relação à intensidade, nós podemos falar de 3 tipos de holismo. Como eu já disse, holismo é uma palavra que admite muitas complementações. Vamos a estes tipos de holismo no sentido de intensidade. Holismo radical. O holismo radical ele não foi defendido com unhas e dentes nem pelos seus próprios propositores e foi muito atacado. Então eu posso citar, por exemplo, o livro do Jerry Fodor e do Ernest Lepore, que são 2 filósofos americanos. Eles lançaram esse livro em 1992. Olha, A Chopper's Guide, ou seja, holismo, um guia do consumidor. Então, para diversas teses holísticas, semânticas, eles contestam aqui a existência, a possibilidade de existência desse holismo semântico. Porque se fosse assim, nós não poderíamos nos comunicar, porque ninguém conhece toda uma língua, todo um sistema de crenças, Tudo que é científico ou não é científico, cada um tem a sua ideia sobre o problema da chamada demarcação científica. Pois bem, há opções para o holismo radical? Sim, há opções. Holismo parcial. Um holismo parcial significaria dizer que um determinado conceito tem relações com outros conceitos determinados, não com todos os conceitos dentro de uma língua ou dentro do sistema de crenças, correto? Bem, isso aparentemente poderia ajudar a resolver, mas muitos críticos dizem que você cai no mesmo problema, do holismo radical. Por exemplo, o caso de um filósofo chamado Martin Thiem. Nesse livro aqui, que está em alemão, Holismus in der Philosophie, ele tem um artigo bastante interessante, em que ele fala exatamente isso. Holismo radical e holismo parcial geram os mesmos problemas porque tornam a comunicação virtualmente impossível, porque dão sentidos muito determinados à totalidade. A totalidade poderia ser vista de uma maneira menos determinada. Holismo moderado. E aí nós chegamos então ao holismo moderado. O que quer dizer isto? Você, em diversas comunicações,
você usa diferentes tipos de totalidade. Então a totalidade não é uma coisa determinada. Você não pode dizer tudo que tem dentro de uma totalidade, né? Ou de uma parte da totalidade, no caso do holismo parcial. Esse é o holismo moderado. Para entender esses conceitos, eu vou precisar dar duas imagens, né, dar para vocês dois exemplos de áreas diferentes. O primeiro exemplo dentro da engenharia de produção. A curva ABC, ela é um conceito muito utilizado em engenharia de produção, por exemplo, mas eu posso extrapolar com facilidade para as outras áreas. Então vamos supor que eu tenha alguns itens para armazenar e administrar. 100 itens, por exemplo. O que costuma acontecer, não se liguem exatamente nos números, é que poucos itens, é que a gente está chutando 20 itens, tá? Tem um maior valor, ou seja, ele sozinho tem o valor de 80% do meu estoque. Então, para estes 20 itens, eu vou ter uma estratégia de administração mais completa. Aí eu tenho os itens de 20 a 50, ou seja, 30 itens, com um valor agregado de 15%, vai de 80 até 95. Eu vou ter um tipo de estratégia também com relação a estes itens, né? Não tão forte em termos de administração como os primeiros, mas ainda importante. E aí eu tenho 50 itens, dos 50 ao 100 de pouco valor. Juntos agregam apenas 5%, aqui do 95 até o 100%. Então as estratégias aqui, a preocupação com esses itens acaba sendo menor. Então a preocupação não é igual para todos os itens. Eu posso, por exemplo, pensar nos problemas que eu tenho na vida. Eu tenho milhares de problemas, certo? Alguns problemas são problemas simples. Por exemplo, não deixar a água do café ferver. Eu tenho centenas desse tipo de problemas, às vezes num dia só. É por isso que a água costuma ferver, certo? Porque as consequências não são tão graves. Aí eu tenho problemas, por exemplo, pagar um boleto num dia. Bem, é um problema importante, mas se eu não pagar, eu vou pagar uma multa, posso ter o trabalho de pedir uma segunda via, tá? Eu vou ter mais atenção do que com a água do café, provavelmente, certo? Mas não vai ser algo de absurdo. Já um problema aqui nesta categoria são os problemas mais importantes, problemas médicos, por exemplo, uma palpitação forte, um pequeno desmaio. Isso vai me levar imediatamente para ir ao hospital para evitar que algo de mais grave aconteça. São poucos problemas assim, mas eu preciso de uma atenção e uma dedicação absoluta a estes poucos problemas que valem, que significam tanto. No horismo semântico é exatamente isso que a gente pode afirmar. Eu tenho significados muito importantes para estabelecer uma determinada comunicação. Outros de média importância e outros que normalmente são até muitos, mas de pequena importância num valor agregado. O segundo exemplo é um tanto mais matemático. Nós vamos tentar fazer da maneira mais fácil possível, mas o conteúdo do exemplo é muito importante para o restante da explicação. Séries divergentes e convergentes. Nós não estamos falando aqui de séries ou filmes para cinema, mas de séries matemáticas. Séries matemáticas são um conjunto de números que nós vamos somando e normalmente queremos saber o valor desta soma. Nesse sentido, nós temos séries que são divergentes. Não existe um limite superior para a somatória dos seus termos. E como exemplo, nós damos aqui 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto. Eu posso querer o valor de soma que eu quiser, né? É só ir adicionando termos. Então, nós teríamos somados aqui mais um quinto, mais um sexto, mais um sétimo. Ah, eu quero que essa soma dê 10. Eu vou ter que usar alguns termos. Eu quero que essa soma dê 1000. Eu vou ter que usar muito mais termos. Eu quero que essa soma dê 1 bilhão. Eu vou ter que usar muito e muito mais termos. Mas não há um limite para essa soma. Já na série convergente, existe um limite superior para a somatória dos termos. Então, por exemplo, se eu somar 1 mais 1 meio, mais 1 quarto,
mais 1/8. Percebam aqui a regra de criação da série. O denominador vai sendo cada vez multiplicado por 2. O próximo seria 1/16, 1/32. Pois bem, se eu for somando estes termos, quantos termos eu quiser, eu nunca passo de 2. A série tem um limite, ela converge para 2. Ah, mas eu vou somar 1 bilhão de termos. Pode somar 1 trilhão de termos. E essa série vai ficar muito próxima de 2. 1,99999 e nunca vai alcançar 2, muito menos superar 2. Então, nesse sentido, é uma série que converge para 2. Não conseguiu enxergar. Então, vamos ver alguma maneira mais gráfica para isso. Vamos supor aqui, né, uma circunferência com uma área de 2 metros quadrados. Eu posso compor essa área com a área de outras circunferências. Por exemplo, algumas circunferências que tenham 1 centímetro quadrado. Então, eu vou com algumas centenas aqui de bolinhas menores de 1 centímetro quadrado, cobrir essa área de 2 metros quadrados. Mas eu poderia ter termos menores. Por exemplo, termos de milímetro quadrado. Eu precisaria de muito mais elementos para cobrir toda a área de 2 metros quadrados. Não é isso? E eu poderia ter aqui termos aqui tão pequenos, circunferências tão pequenas quanto eu quisesse. E precisaria cada vez de mais termos para preencher a área toda. Aí nós estamos supondo que todos os termos têm o mesmo peso em termos de área. O que acontece muitas vezes em problemas práticos é que não é isso. Eu tenho, na verdade, tá, termos que têm importância relativa diferente. A gente viu na curva ABC. Então, nós temos aqui circunferências com uma área maior, outras com uma área menor. Eu posso ter infinitas circunferências, mas com várias áreas diferentes. Algumas contribuem mais, outras menos, para o total desta área aqui. Perceberam? Na essência, o que o holismo moderado vai dizer é que os conceitos necessários para cada tipo de comunicação, para cada comunicação em particular, eles são indefinidos, vão mudando. Agora, vão mudando como? Esses pesos dados a cada conceito, para cada comunicação, vão mudando como? Vão mudando conforme as pessoas. Ah, então quer dizer que eu, para cada pessoa ou para cada grupo, eu tenho que considerar um número diferente de conceitos? É praticamente isso. Né? Parece um tanto estranho, parece que ninguém vai poder fazer isso. Não, não é bem assim. Alguns cuidados precisam ser tomados quando você se comunica. Mas esses cuidados, nós fazemos isso sempre, quase de forma inconsciente. Aprender a se comunicar é uma atividade humana que, para ser bem feita, ela incorpora essa ideia do que nós podemos chamar de holismo moderado. Eu tenho que saber se a pessoa está falando comigo com ironia, se a pessoa está falando comigo dentro de uma informalidade, ou se ela é formal. Então, algumas coisas têm que estar determinadas. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação bastante difícil de acontecer, mas nada improvável. Vejam só. O que temos aqui? 2 maçãs, uma vermelha e uma verde. Você prefere qual? Bem, indiferentemente disso, vamos supor que o nosso objetivo para a comunicação é pedir para uma pessoa pegar a maçã vermelha. Então, qualquer criança, um pouco mais do que 3 anos, né, você consegue garantir ali, né, 100% das vezes, que você vai dizer pegue a maçã vermelha e a pessoa vai pegar a maçã vermelha. Não é isso? O que eu preciso conhecer para que essa comunicação se estabeleça bem? Eu preciso ter o conceito de maçã e o conceito de vermelho e verde, não é isso? E com isso eu posso me comunicar
com qualquer pessoa. Certo? Errado. Imagine uma espécie de daltônico, ou seja, aquela pessoa que confunde cores e que enxergue. Eu não vou dizer que vai ser desta maneira. Eu não sei como um daltônico enxerga, mas eu sei que ele vai confundir as cores e que ele enxergue isto daqui. Onde está a maçã vermelha? Onde está a maçã verde? Como que você pode dizer para ele, pegue a maçã vermelha? Você vai ter que dar outro conceito. A maçã que está à esquerda, por exemplo, que você sabe que é a vermelha, né? Bem, neste sentido, eu preciso ter outro tipo de informação, outro tipo de conceito para a mesma comunicação, porque a pessoa é diferente. Ah, mas ela tem aí uma falha. Não, não tem falha nenhuma. Ela é diferente. Ela pode ser um prêmio Nobel de economia ou de literatura, só que ela não reconhece as cores, somente isso. E neste sentido, para esta pessoa, eu tenho que ter conceitos adicionais para a mesma comunicação. E aqueles conceitos que eu usava de vermelho e verde, tão importantes para 99,9% das pessoas, neste caso, não vão me servir de muita coisa. Perceberam? Por vezes, então, as coisas mais simples precisam ser ditas de uma forma para uma pessoa, para um grupo, para um conjunto diferente de pessoas. Isso tem que estar quase como de uma forma intuitiva para nós. Né? Nós não ficamos pensando a todo momento, mas nós sabemos que estamos conversando com uma criança, estamos conversando com uma pessoa de mais idade, estamos conversando com um médico. Tá? E, nesse sentido, os significados que nós atribuímos aos termos da nossa comunicação, eles são ligeiramente diferentes. Esta, então, é a ideia do holismo moderado. Com isso, terminamos esta parte conceitual sobre o holismo semântico. E aí vocês podem perguntar, mas tudo isso não é uma teoria sem uma aplicabilidade, na verdade, só para uma discussão mais aprofundada sobre comunicação, mas que eu não vou usar na minha prática do dia a dia. Eu não tenho que observar esses cuidados. Será? No próximo vídeo, nós vamos falar de um problema social dos mais sérios da sociedade atual. E vamos estudá-lo aplicando os conceitos do holismo semântico. Espero contar com você aqui nesse próximo vídeo. Espero que você, se ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal, que divulgue esse conteúdo, que é muito interessante, que seja conhecido pelo maior número de pessoas possíveis. Porque mais do que um holismo X ou um holismo Y, o que nós queremos com esta série, tá, é fazer com que existam mais mentes holísticas. Então, até o próximo vídeo. Até lá!